Olá, Juliana, tudo bem com Oi, você? tudo bem e Olha você? essa pele mais linda. Eu Vou até tirar acredito, o filtro. eu acredito que não seja só a idade, que seja uma prática de uma rotina de skincare adequada, do uso de vitamina C, já que a gente vai falar de vitamina C, né? E vamos Com focar na certeza. sua pele, porque eu já não posso falar tanto mesmo, mas enfim. Imagina, que isso. Mas a gente tem um ponto em comum, que somos apaixonadas por cosmética, por pele, por ativos, né? E Com certeza. foi daí que nasceu o nosso encontro. Eu gosto de pesquisar perfis, e aí, há algum tempo, né, cheguei no teu, cientista da beleza, também já me chama a atenção, porque, assim, né, não é o foco da nossa conversa, mas, infelizmente, a gente vê hoje muitos perfis querendo ensinar e, infelizmente, essas pessoas precisam antes aprender muito. Isso me preocupa demais, porque, assim, infelizmente, a gente vê muitas coisas, muitas heresias, eu diria, sendo faladas, né? E quem estuda, que vai atrás, acaba às vezes, sabe que eu até estava pensando esses dias, né? Muita gente que tem o que falar acaba não falando. Isso vale para mim também. E infelizmente a gente se depara daí com alguns profissionais ou querendo colocar posicionamentos, informações sobre essa área quando falta conhecimento. Mas, enfim, Juliana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que Né? agradeço. É, É um eu, prazer estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que eu também gosto demais, né? Que é a vitamina C no skincare, na rotina de skincare, né? Então, para mim foi muito gostoso receber o convite de vocês. Estou muito animada hoje para a gente conversar bastante sobre o assunto. Abri caixinha lá, teve bastante perguntas. Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas a gente vai se esforçar ao máximo, né, Rê? Para tirar todas isso, as dúvidas sobre a vitamina C, porque realmente é um tema que traz muitas dúvidas, né? Na rotina de skincare, a gente sabe que é um ativo muito famoso, então as pessoas falam muito de vitamina C, né? Todo mundo fala o tempo todo, vitamina C aqui, vitamina C ali, né? Tem os derivados sim. estáveis, tem a vitamina C pura. Eu acho que é um ponto legal para a gente também focar hoje, né, Rê? Até porque a gente já tinha conversado antes, nas diferenças, né, entre os derivados estáveis, a vitamina C pura, e a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Acho que para começar, a gente pode começar falando por que, que a vitamina C tem tanta importância, né? Por que, que se fala tanto de vitamina C na rotina e tudo mais? Bom, para começar, posso já começar com esse tema? Pode falar, porque nós duas gostamos do assunto, daqui a pouco a gente vai estar aqui atropelando uma outra, mas você te chamei realmente que eu queria que você colocasse assim, da tua experiência, né? Como, tanto assim, como formuladora, hoje, como uma profissional que trabalha dentro da área de estética também, né? Da cosmética, atendendo os pacientes. Você também recebeu um produto nosso que contém vitamina C, daí a gente vai falar dele, que é o Active Secure, que está Uhum. também envolvido em toda essa questão aí que nós vamos falar do ácido ascórbico puro e dos seus derivados. Então, vamos começar falando um pouquinho disso, né? Dos quais os benefícios da tão falada vitamina C para a pele. E aí depois a gente emenda falando um pouquinho da importância de você usar o ácido puro, ou de você utilizar os derivados, quando que se usa um ou outro, tá bom? Perfeito. É assim, a maior diferença entre os derivados estáveis e a vitamina C pura é realmente a molécula, né? Então, a vitamina C pura, a gente tem o ácido ascórbico mesmo, né? Que é a vitamina C, que é biologicamente estável na nossa pele, né? Biologicamente ativa na nossa pele. Então, quando a gente pega um derivado estável, por exemplo, ele também vai ter eficácia na pele, só que demora um tempinho a mais para ele começar a agir, né? Porque a gente precisa primeiro passar pela etapa de conversão. Então, imagina assim, a gente tem um sódio ascorbifosfate.
né? Ou magnésio ascorbifosfate. Você fala do sódio ascorbifosfate, que é um dos derivados mais usados, né? Na indústria, como um todo, assim, a gente vê bastante em vários produtos, inclusive eu tenho alguns aqui na minha prateleira. E eu gosto muito dos derivados estáveis por uma razão. Eles são realmente mais fáceis de serem estabilizados em uma formulação quando a gente pensa em uma formulação aquosa, né? A maioria dos produtos com vitamina C são sérums hoje no mercado, né? Os produtos de prateleira, industrializados. Então, quando a gente fala em vitamina C estabilizada, derivados da vitamina C, eles são menos estudados do ponto de vista de eficácia, né? Quando a gente compara com a vitamina C pura, que já é um ativo muito mais consolidado, né? A gente sabe que a vitamina C pura, ela tem uma série de funções e ela tem uma ação muito rápida na pele, enquanto que os derivados estáveis, eles ainda precisam ser convertidos, né? Na vitamina C, no ácido ascórbico, né? Por algumas enzimas da nossa pele. Ju, deixa eu só te fazer uma colocação aí que acho que seria interessante a gente falar nesse momento, né? Então, por que qual a diferença da gente usar o ácido ascórbico puro e do porquê que a indústria, os fabricantes começaram a estudar os derivados, né? E qual o nosso olhar, né? O que a gente deve perceber, se preocupar em olhar quando a gente estiver utilizando um ou outro produto. Até já me perguntaram, mas como que eu vou saber se eu estou usando a vitamina C pura, o ácido L-ascórbico, que é a forma ativa de vitamina C, que é o que está referendado, né, em toda a literatura científica, que tem essa característica de tratar rugas, de tratar manchas, né, pelo seu efeito antioxidante, anti-inflamatório, inibidor de tirosinase, estimulante de fibroblasto para produzir o colágeno. E, além do que ela também faz uma downward regulation, né, uma regulação do nosso sistema de metaloproteinases para que ele não fique tão ativado e não destrua, digamos, a matriz colagênica, a matriz extracelular boa, né? Então, como que também o cliente vai saber, né? Porque nós que somos da área, fica mais fácil. Eu costumo falar assim, se você ler no rótulo ascorbio, ascorbato, você está tratando de um derivado. Isso é ruim ou isso é bom? Depende, né? Sim, depende. Vou deixar com você, de qualquer coisa eu complemento. Com certeza, combinado. Então, essas são dúvidas muito comuns mesmo, porque a gente sabe se a vitamina C é pura quando a gente lê na composição ácido ascórbico, né? Então, quando tem ácido ascórbico na composição, a gente sabe que a gente está falando da vitamina C pura, que realmente é um ativo muito mais estudado do que os derivados. A gente tem comprovações mais evidentes, porque a taxa de conversão da vitamina C estabilizada dos derivados, né, na vitamina C pura vai variar muito de pele para pele também, né? Como está a qualidade dessa pele, se as enzimas que estão ali estão ativas a todo vapor para essa conversão. Então, quando a gente fala da vitamina C pura, todos esses efeitos que você comentou, que já são muito estudados, eu vou até traduzir um pouquinho assim, mais para o pessoal conseguir entender certinho o que isso quer dizer. Então, por exemplo, impedir que as metaloproteinases ajam, né, na nossa pele. Então, impedir que o colágeno se degrade, ou seja, prevenir o envelhecimento, né? Mas não só prevenir, a gente também está falando da ação dela de estimular a síntese de colágeno. Então, a gente tem uma ação dupla quando a gente fala de envelhecimento e vitamina C, né? Tanto a gente está impedindo que as nossas fibras colágenas sejam degradadas, né? Principalmente por ação de radicais livres, de tudo que a gente está exposto aí durante o dia, e ao mesmo tempo a gente também está estimulando a síntese, né, de mais colágeno, que é o que dá firmeza para a nossa pele, né? Então, conforme a gente vai envelhecendo, as células dos fibroblastos, são as células da nossa pele que produzem colágeno, eles vão ficando mais lentinhos, né? A gente vai tendo aquilo que a gente chama de senescência, ou seja, as células elas vão entrando num estágio que elas ficam mais devagar. Então, elas começam a produzir menos colágeno. E com isso a gente começa a observar o quê? O surgimento das primeiras linhas de expressão, as ruguinhas, né? A gente começa a perceber a perda, né? Em algumas regiões, principalmente na região dos olhos, vai ficando mais fundinho, as olheiras começam a aparecer um pouquinho mais.
Então, tudo isso são sinais de envelhecimento, né? Que conforme as nossas células vão ficando mais lentinhas, a gente vai começando a notar. A vitamina C, ela vai atuar nesses primeiros sinais de envelhecimento, então ela vai conseguir minimizar linhas finas, ela vai conseguir ajudar nesse estímulo à síntese de colágeno, ao mesmo tempo em que ela também protege a nossa pele das agressões externas e da degradação das fibras que já estão aqui, né? Então, ela tem essa ação dupla, por isso que ela é tão comentada aí na questão de envelhecimento. Nossa, muitas pessoas na rotina skincare sempre colocam a vitamina C, né, de uma forma bem, assim, diária, né? Todos os dias um sérumozinho de vitamina C, um produto ali, outro aqui. Então, a gente sabe que é um ativo que ele tem muitas funções. Aproveitar para puxar que você falou um pouquinho sobre a tirosinase, né? Então, quem tem melasma, até foi uma pergunta que veio na caixinha, que essa é muito Sim, importante. que vai olhar também, né? Isso, que o pessoal pergunta muito, assim, mas vitamina C para melasma é bom? É muito bom, é ótimo. Eu só acho que a vitamina C sozinha, ela não vai conseguir, por exemplo, clarear um melasma 100%, Sim, né? sim. É esperar muito dela, mas que ela vai Até conseguir porque melhorar, pode falar. até porque, né, o melasma é até mais um gerenciamento, um controle do que uma cura, porque é muito Exato. difícil, né? Não é à toa que é uma das principais reclamações nos consultórios, né, nas farmácias. Não é à toa que a indústria investe bastante no desenvolvimento de formulações de novos ativos. Para quem estiver ao vivo, esse é o meu cachorro aqui em live. Quando a gente está em home, acaba acontecendo isso, né? Tranquilo. Mas eu só queria te colocar realmente que é esse gerenciamento, né? Um controle. Isso. Esse ponto é um ponto muito importante mesmo, viu, Rê? Porque, assim, a gente sabe que o melasma ele não tem cura, mas ele tem controle, né? Então, aquela vitamina C que você usa ali todos os dias, ela não vai curar o seu melasma, mas ela vai conseguir amenizar e prevenir para que ele não piore, para que ele não aumente de tamanho muitas vezes, né? Então, é um cuidado ali diário que a gente vai tendo para, quanto a gente puder minimizar o impacto de poluição, de radiação, né, que tudo isso interfere muito com o melasma, né? O melasma, ele é uma questão inflamatória também. A gente tem um processo inflamatório acontecendo quando a gente tem o melasma. Então, o que eu acho muito bacana quando a gente fala de melasma, colocar a vitamina C, pode ser durante o dia, pode ser durante a noite, daqui a pouco a gente, na rotina da noite, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas, assim, quando a gente fala de melasma, é muito bacana a gente combinar ativos. A vitamina C, ela é ótima para melasma, só que sozinha ela vai ficar um pouco restrita de entregar resultados. Ela vai entregar resultados, mas para a gente ter um resultado mais significativo, né, uma melhora mais significativa nesse melasma, um controle mais efetivo, é muito bacana a gente colocar ativos despigmentantes na rotina da noite também, por exemplo. Então, a gente entrar com ácido tranexâmico, que é um ácido anti-inflamatório, né? É uma ótima combinação a vitamina C com ácido tranexâmico, porque o tranexâmico ele também tem uma ação anti-inflamatória. Então, a gente está agindo no melasma de diversas formas, que quando a gente entra por diversos mecanismos ali, a gente consegue ter resultados muito mais efetivos, muito mais visíveis, né? Então, a vitamina C é ótima para melasma, pode usar assim todos os dias, né? Acho que é só bacana pensar na questão de compatibilidade com a pele, né, Rê? Sim, uma pele mais sensível. E entre os ativos. E nesse ponto, Juliana, eu acredito que seja interessante a gente conversar um pouquinho sobre, então, já que o ácido ascórbico é tão bom para a pele, existem tantos estudos, né? Qual o cuidado que a gente tem que ter enquanto farmacêuticos, enquanto consumidor também, para usar esse ácido ascórbico, né? Porque, de outra forma, por que as indústrias, então, investiram em derivados, né? Porque, assim, sempre a farmácia, a formulação, o desenvolvimento de cosméticos é uma arte, assim como numa cozinha, não é simplesmente sair misturando as coisas. Existe muita química também envolvida nisso, e a vitamina C é um desses casos onde nós temos que ter muito cuidado, porque é sim um ativo muito instável, ela é hidrossolúvel, então ela tem uma dificuldade de permear a pele. E para permear a pele, o ácido ascórbico precisa estar num pH abaixo do seu pKa, que significa isso, um pH abaixo de 4.
Então, quem está nos ouvindo e está acostumado a usar ácidos, né, sabe que o ácido é um pH baixo. Então, a ácido L-ascórbico, ela já é um ácido. E ela tem, para permear, para que ela entregue um resultado, ela precisa estar num pH ácido. E aí é que entra essa questão do cuidado com a escolha, né? A escolha né, da formulação e também com essa questão de estabilidade, né? Por isso até que nós desenvolvemos, através, na verdade, da Chemiunion, né, que é nossa parceira, que nós representamos os ativos para o mercado magistral, o Active C Pure, que foi um produto que nós enviamos para você. Qual que foi a nossa intenção? Já entregar para a farmácia, dispensar uma formulação estável do ácido L-ascórbico no pH adequado e também numa formulação anidra. Anidra, o que é anidra, Regiane? Sem água. Tem água. Então, a vitamina C ela é muito passível de sofrer degradação, porque ela tem uma atividade antioxidante. Se ela perder essa atividade que seria perdida pela água, oxigênio, né, do ar, você aí não vai ter o benefício. Então, há que ter assim, muito cuidado. Se você comprar uma formulação com vitamina C e você começar a perceber pontos escurecidos que vão ficando amarronzados, é porque essa vitamina C está se degradando e aí ela não vai te entregar o benefício. Então, em Active C Pure, que nós te mandamos, Ju, nós temos 20% do ácido L-ascórbico, né? É a formulação que a gente chama num gel triplo estabilizado e anidro. Nós associamos a vitamina E, que também tem uma atividade antioxidante. Então, além dela atuar na nossa pele, ela também vai proteger a vitamina C. E associamos um retinol, que é a vitamina C, numa concentração adequada para formulações cosméticas. E aí, dentro disso tudo, vou deixar você conversar um pouquinho, já falar se você chegou a experimentar, se já conseguiu observar algum benefício, enfim, fica à vontade. Com certeza. Então, é isso que a gente estava conversando sobre vitamina C pura, que você comentou, da questão do pH, é algo bem importante da gente comentar pelo seguinte fato, né? Pessoas que têm pele sensível, muitas vezes, têm um pouco de dificuldade de se adaptar com produtos de vitamina C, né? Por conta do pH ser um pouquinho mais baixo. Mas não é uma regra, assim. Muitas pessoas acabam conseguindo adequar a rotina de uma forma para ter mais segurança nessa utilização, né? Então, por exemplo, não misturar com vários ácidos. Essas orientações são bem importantes, porque se a gente fica misturando muita coisa, a pele já, né, tem uma sensibilidade ali, você está colocando um ativo que, por mais que seja vitamina C, que é um ativo super consolidado, todo mundo conhece, fala muito sobre ele, é um ácido, né? Então, a concentração ali ideal é sempre muito importante, né? Quando a gente fala de um produto para a pele com vitamina C. E no caso do Active, a gente tem a vitamina C a 20%, né? Então, é a concentração mais alta que a gente pode ter de vitamina C dentro dos estudos científicos, né? Porque se a gente colocar além de 20%, a gente não vai conseguir entregar mais benefícios para essa pele e a possibilidade de a gente sensibilizar é ainda maior. Então, isso é um ponto, eu acho que acabou vindo aqui na minha mente, eu já aproveitei para comentar, que eu acho bem importante. E o Active, ele tem a vitamina C pura, né, 20%, então é a concentração máxima que a gente consegue ter eficácia na pele hoje, né, de acordo com os estudos. Ela tem a vitamina E, que é um antioxidante também, que ajuda a proteger a vitamina C, né, da própria oxidação, e tem o retinol. Os três ativos juntos são um sonho, né, então a gente consegue, assim, ver resultados na pele muito rápidos. Eu sou muito fã do retinol, eu sempre falo muito sobre ele. Apesar de a minha pele ser bastante sensível, eu consegui me adaptar bem assim com o produto, tá? Não tive reações de sensibilização. Já senti alguns resultados sim, tá? Amenização de linhas de expressão, melhora na luminosidade da pele. Então, com o uso dele, em poucos dias eu já consegui notar diferenças visíveis sim, tá? Depois eu vou voltar aí para mostrar para todo mundo, antes e depois.
eu vou tirar as fotinhos de acompanhamento para voltar e apresentar os resultados para todo mundo ver como é um ativo incrível, né? Um ativo Secure. Realmente, em poucos dias eu já estou percebendo diferenças na minha pele, o que é muito bacana. E quando a gente fala de vitamina C, uma coisa que você comentou, né? Como é que o consumidor sabe o que ele tem que comprar? Então, será que eu compro uma vitamina C que é um derivado estável? Ou será que eu compro uma vitamina C que é uma vitamina C pura? Como a gente comentou essas diferenças em tempo de resposta, né, na pele, a vitamina C pura ela age muito mais rápido. Então, eu acho que vale o teste se a sua pele consegue tolerar bem, né? Porque você vai ter um custo-benefício melhor no final das contas. Porque você usou uma semana, você já viu alguma diferença, por menor que seja, ela consegue agir mais rápido. Os derivados, eles demoram um pouco mais, né? Você falou alguma coisa? Nessa questão, por exemplo, de sensibilidade da pele, né? Existe uma pesquisa que fala que mais de 70% das pessoas relatam ter pele sensível. Mas aí é interessante você fazer o teste na tua pele. A gente acaba conhecendo a pele. Eu tenho uma pele muito sensível, já tive rosácea. Eu comecei a usar o produto à noite para ver como que ele reagia. Porque eu não posso com outros ácidos. E com o Active C Pure, que tem um ácido L-ascórbico, minha pele reagiu super bem, não tive nenhum tipo de sensibilidade, tanto que eu passei a usar de dia depois disso. Então, nós primamos muito pela segurança também do uso. E por isso, que se você for utilizar o produto sem um acompanhamento de um profissional da saúde, embora seja realmente muito importante esse acompanhamento, mas como é uma formulação, sim, que você pode adquirir numa farmácia de manipulação, procure fazer esse teste. Alguns clientes me relataram assim que no início sentiram uma certa pinicação na pele, mas que isso rapidamente sumiu. Então é importante fazer esse teste de contato, né, que a gente chama para ver como que a sua pele vai reagir. Uma outra opção também é que quando você higieniza a pele, muitas vezes você retira muito essa camada de proteção. Então, às vezes vale você colocar um hidratante, né, deixar o produto absorver um tempinho e daí fazer o uso do Active C Pure também é uma possibilidade que eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes. Essa é uma ótima dica, realmente. Eu já até comentei algumas vezes em alguns posts que eu fiz lá no Instagram, que a gente, quando uma pessoa tem muita sensibilidade ao retinol ou dificuldade de se adaptar, né, com formulações com retinol, uma dica muito bacana é passar um hidratante antes de usar o retinol, porque aí a pele consegue tolerar um pouco mais. Geralmente não é a ordem que a gente utiliza dentro da rotina, a gente sempre prioriza os ativos, né, o produto de tratamento antes do hidratante. Mas para melhorar, né, para minimizar essa sensibilidade, essa hiperreatividade da pele, alguns ingredientes específicos e começar a introduzir na rotina devagar, a gente pode sim fazer essa troca como você comentou. Então, de repente, aplicar o hidratante primeiro, aplicar o produto, né, por cima, só para a gente conseguir ter aí digamos, a pele se acostumar mais com esse estímulo e aos poucos depois, né, ir tentando até passar realmente na ordem que seria mais a melhor para a gente ter mais penetração do produto na pele, né, que seria antes do hidratante. No caso do Active C Pure, dá pra gente fazer isso, de aplicar ele depois do hidratante, sem nem ter muita perda, assim, muito prejuízo de penetração. Porque a gente sabe que ele já é uma formulação anidra, como você comentou, e ele tem uma base mais siliconada, né? Isso. Então, quando a gente passa ele por cima do hidratante, não tem tanto problema, assim, claro, você vai ter uma permeação reduzida, mas não é como um sérum aquoso, por exemplo, que você passa um hidratante e depois passa um sérum aquoso por cima, ele fica totalmente impedido, né, de descer pelo hidratante e chegar realmente a alcançar a pele. Então, quando a gente fala de sérums, né, é uma coisa que a gente comenta bastante também, a ordem dos produtos na rotina. Então, a gente sempre começa do menos oclusivo, né, para o mais oclusivo. Então, a gente limpa o rosto, vai ficar sem nada, né, a gente não vai deixar nenhum produto depois. E essa é uma dúvida também, até que saiu nas caixinhas, né, qual que é a rotina que Isso. Eu vou só pedir licença um minutinho, que eu tô com o ventilador ligado e eu acho que tá fazendo um barulhinho. Tranquilo, sem problemas. Eu vou aqui comentando sobre a rotina. Isso, por favor.
Então, quando a gente fala da rotina de skincare, o que é bacana a gente pensar? O sérum, né? Se a gente está usando um sérum de vitamina C, por exemplo, a gente higieniza a pele e já vem com o sérum logo em seguida, ou tonifica no meio, né? No máximo, mas o sérum tem que ser um dos primeiros produtos da rotina, né? Porque aí, se é um sérum aquoso, a gente consegue que ele penetre na pele. Se a gente passar um hidratante, ele vai formar um filme em cima da nossa pele, e aí a gente aplicar o Aí eu sérum por falei, cima do filme, esse sérum não vai chegar na pele para ter a eficácia que ele precisa, né? Já é difícil permear cosmético na nossa pele. E aí quando a gente fala de colocar, né, um sérum por cima do hidratante, aí a gente praticamente inviabiliza e está gastando produto à toa, né? e aí também eu acredito que seja interessante a gente dar a seguinte dica. Se nós formos olhar a cronobiologia cutânea, à noite é o horário onde a nossa pele ela está descansada, então ela está relaxada, digamos assim, e é onde ela se abre para receber melhor esses tratamentos, né? Então, os Perfeito. ativos para tratamento, por isso que é muito indicado de usar à noite, que é quando a nossa pele consegue permear melhor os ativos. Isso não Isso. quer dizer, como a Juliana já comentou, que nós não podemos usar de dia, né? Uhum. Então, assim, se você está fazendo já um tratamento com ácidos à noite com outra coisa, você pode usar ativos, anti-envelhecimento, né, durante o dia para compor este tratamento. Com Mas, certeza. se nós formos olhar, assim, direcionando para a cronobiologia cutânea, à noite é hora de reparar, e de dia é a hora de proteger e hidratar. Por isso, é muita questão do fotoprotetor, né? Que tanto se fala. Só eu Sim. quis fazer esta derivação, esse complemento, porque né, são muitas coisas as pessoas, mas por que eu uso isso? Por que eu uso aquilo? Né? Tá bom? Isso. Perfeito. No caso da vitamina C, né, é realmente isso. À noite ela tem muitos benefícios e de dia também, né? Porque de dia a gente É está usando a antioxidante, vitamina C. reparo de DNA. Né? Exato, a gente está, né, impedindo que os radicais livres ajam tanto na degradação do nosso colágeno, a gente está impedindo até que a poluição, né, interfira muito na saúde da nossa pele. Então, usar de dia é excelente a vitamina C e combinada com o protetor solar, a gente tem uma ampliação desse espectro de proteção frente à radiação, né, o que é incrível. Quando a gente usa à noite, a gente também tem vários benefícios, porque a gente está estimulando o colágeno, a gente está tendo uma ação despigmentante, a gente está tratando de outras formas, né? Então, por isso que a gente gosta muito de falar da vitamina C, que ela pode ser usada realmente de dia e de noite. Mas isso vai acabar sendo mais uma opção de escolha, dependendo da rotina que está sendo estruturada, né? Se você já usa ácidos à noite, para você colocar mais uma vitamina C, que também é um ácido, por mais que seja um ácido super mais tranquilo do que outros ácidos como glicólico, por exemplo, né? E também dependendo da concentração, a gente sabe que pode acabar uma grande chance, né, de sensibilizar essa pele. E aí você acaba não colhendo os benefícios que você gostaria, porque você está colocando estímulo demais ali. Então, às vezes, dependendo de como a rotina está sendo estruturada, é bacana colocá-la pela manhã mesmo, né? E aí deixar à noite para colocar outros ingredientes, outros produtos mais fortes, por exemplo, que tenham mais ação descamativa, né? Que consigam promover mais essa esfoliação, como os ácidos, né? Por exemplo. No caso do Active, ele tem o retinol, né? Então, qual seria o melhor momento para usar o Active, né? O Active Sepir, que ele tem a combinação de vitamina C com retinol e vitamina E, para quem está chegando agora saber do que a gente está falando. E, Isso. e aí, o Active, por ele ter o retinol, o melhor momento para a gente incluir ele na rotina seria mesmo à noite, né? O melhor, assim, o momento ideal, porque o retinol, ele é um pouco sensibilizante, né? Ele tem essa característica de promover uma descamaçãozinha na pele, né? Ele também não é o ácido retinóico puro, né? Porque o ácido retinóico puro é um medicamento, mas o retinol, ele é a vitamina A, né? Que é um derivado do ácido retinóico. Então, ele é primeiro convertido em ácido retinóico na nossa pele para promover os efeitos ali todos de estímulo de colágeno, de acelerar a renovação celular. E aí, quando a gente usa ele à noite, a gente consegue ter um pouco, assim, mais de segurança, vamos dizer assim. Porque às vezes, se a gente usa de dia, a pele pode descamar muito, aquela pele pode ficar mais sensível, mais exposta, né? E quando a gente tem a descamação da pele, a gente acaba expondo, interferindo nessa barreira cutânea, né? Abre espaço para a entrada de poluição, de coisas que não, né, não deveriam em algum momento. Então, a gente tem que estar sempre cuidando, como você comentou, usar o protetor solar é extremamente importante em qualquer rotina, principalmente quando a gente está falando em incluir um retinol, incluir uma vitamina C, né? Porque não adianta nada a gente colocar uma vitamina C para, por exemplo, ter uma ação despigmentante, no dia seguinte a gente sair
sem protetor solar. Aí a gente está Sim. gastando a vitamina C e durante o dia a gente está deixando a radiação agir ali totalmente, né? Então acaba que não faz muito sentido se a gente usa dessa maneira, né? Então, em questão da rotina, acho que era importante comentar isso do Active. Ele pode ser usado de dia? Poder até pode, mas eu diria assim, com bastante cuidado, né? Que nem você comentou, Observando sempre isso. observando Observando sempre, como a tomar tua muito pele reage. cuidado por conta do retinol, né? Então, se a gente vai sair, né, pro dia, vai tomar um solzinho, que seja, ou ficar próximo de uma janela, e a gente não reaplica o protetor na frequência que a gente deveria, né? Não toma aqueles cuidados de se proteger ao máximo da radiação como a gente deveria e tal, usando um retinol de dia, a chance de a gente, né, acabar ali pigmentando, manchando essa pele é maior. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Eu sempre recomendaria usar mesmo à noite, assim, se eu tivesse que fazer uma indicação e diria assim, olha, eu preferiria começar usando à noite, se não tiver problema, de repente até pode estender o uso, né, para durante o dia. Sim, exatamente. Concordo com você. Então, acho que Você quer começar a responder alguma pergunta agora, você acha, Ju? Você anotou alguma outra podemos. coisa? Deixa eu dar uma olhada. Eu fiz aqui umas anotaçõezinhas de coisas importantes para a gente comentar. Uma coisa muito importante, uma pergunta que eu sempre recebo a vitamina C é comedogênica, ela causa acne, né? Então essa é uma dúvida muito comum direto, assim, receber essa pergunta. E na verdade não, tá, gente? A vitamina C ela é super segura em questão de comedogenicidade, ela não causa acne, não tem nenhum estudo falando sobre isso, né? Na verdade, a gente tem estudos falando o contrário sobre alguns derivados da vitamina C, como o sódio ascorbifosfate, que ele é até indicado, né, para tratamento de acne, ele é um ativo que atua nesse sentido, tem artigos científicos, né, relatando a eficácia dele. Mas assim, o que pode causar acne? Não é a vitamina C, mas são os outros ingredientes da composição, né? Então, se a gente tem Normalmente é o ingredientes veículo, né? normalmente é o veículo, né? Os famosos ésteres aí, o miristato de isopropila, né? Palmitato de isopropila, e dependendo da pele, cada pele reage, né, a alguns componentes mais específicos. Pode ser que alguns ingredientes não causem acne em algumas pessoas, em outras causem, né? Isso varia muito mesmo de pessoa para pessoa. Mas a vitamina C em si, ela não é comedogênica, podem usar tranquilamente. Eu acho que a nossa preocupação tem que ser muito mais com a textura ideal, né, para o nosso tipo de pele. Então, por exemplo, quem tem uma pele oleosa, né, vai buscar uma vitamina C, então vamos procurar por uma vitamina C que tenha uma textura bem leve, bem suave, um gelzinho, um sérumzinho, né, ou uma formulação que Mas seja um aí, silicone mais sequinho. mas aí só lembrando, né, Juliana, que quando a gente está falando do ácido ascórbico, normalmente esses sérums, qualquer emulsão, ela tem água. Então, não é indicado formular a vitamina C ácido ascórbico numa emulsão, numa formulação que tenha água. E, então, por isso, até que a gente trabalhou essa formulação do Active C Pure nessa base anidra, né, para proteger. E depois até você pode comentar o que você achou na tua pele da textura. E quando você pega, você fica parecendo que ela tem uma textura mais pesada. Mas quando você passa na pele, rapidamente aquilo se converte numa textura extremamente aveludada. Perfeito, é isso mesmo. Eu sempre acabo me dando de exemplo, porque eu tenho muito problema com acne. Tive na adolescência, usei Roxtan, agora tem a história da acne da mulher madura, ainda agora a máscara também, né, com o uso da máscara. E são assim, eu tenho uma restrição muito grande nas formulações por conta do veículo de hidratante. Enfim, tudo que você imaginar, você conhece bem como funciona isso. E ao Sim. usar a formulação Active C Pure, eu não tive nenhum problema, realmente. Então, o ácido ascórbico, que é o ativo, não tem problema, né? Não dá essa questão do comedão, do acne. E este veículo também não tive esse tipo de problema. Você chegou você pode falar um pouquinho da textura, como é que foi na tua pele?
Posso sim, com certeza. Eu achei a textura dele, é o que você, bem o que você comentou, logo que você tira da embalagem, a impressão que você tem é que ele vai ficar um pouquinho pesado, porque ele é como se fosse um creminho, né? A impressão que ele tem, ele é um produto mais viscoso, assim, só que ele é seco. Isso é muito, muito Isso. interessante, né? Você aplica Toque na pele e seco. ele fica seco, seco. Como se fosse aqueles protetores, toque super seco, né? Aqueles protetores solares. Então ele é super sequinho, você sente que ele some completamente na pele, assim, é como se você não estivesse usando nada, não deixa brilho, não deixa pegajosidade, a pele fica super assim matificada, é um acabamento perfeito, assim. Eu até esqueço quando eu passo ele que eu passei, porque ele não deixa realmente nenhum aspecto de que você tá com o produto na pele. Para mim, É, esse é um dos melhores sensoriais que tem, porque você sim. passa o produto e você não fica sentindo, nossa, tem alguma coisa que você esquece. Vai viver sua vida e o produto tá ali trabalhando, né? É, Agindo na pele. adorei essa, vai viver sua vida, é isso mesmo. Então, é uma textura que eu gosto muito e é uma textura ótima, inclusive para peles oleosas, né? Porque ele é super sequinho, não deixa esse brilho, não pesa mesmo na pele, ele fica super leve. Quando a gente fala de outras vitaminas C também, a gente vai escolher, né? Então, o sérum realmente, como você falou, não é indicado, não é melhor dos mundos a gente ter a vitamina C pura numa formulação de sérum, porque a gente sabe que ela é muito instável, né? E aí você compra uma vitamina C com 15%, quando você for usar na pele, ela já tá com 5, né? Se tiver. Então, É. assim, a gente sabe que esse é um ponto bastante importante quando a gente fala. Por isso que a gente vê que no mercado a gente quase não tem, são pouquíssimas opções, né, de sérum que a gente tem de vitamina C pura, realmente, né? A maioria usa derivados estáveis da vitamina C para ter mais estabilidade, para conseguir, né, realmente ali ter o ativo disponível para entregar ali, alguma eficácia como está sendo prometida, né? Isso que você comentou é bastante importante mesmo com relação à estabilidade e à disponibilidade do ativo, né? Para realmente agir na pele e promover os benefícios, né, que a gente espera. Então, assim, o Active, o grande benefício dele, eu acho que é essa concentração super alta de vitamina C, né, 20%, de uma forma super estável. Por isso que rapidamente a gente começa a perceber resultados na pele. E então, mas voltando na questão da comedogenicidade, ou de produto causar acne ou causar cravos, espinhas, essas coisas, a gente sabe que é muito de textura, né? Que a gente vai escolhendo mesmo os produtos. Então, os produtos com a textura ideal é o primeiro passo, mas muitas vezes é até bacana a gente dar uma olhadinha na própria composição, né? A gente já saber assim, olha, tem certos ingredientes que eles têm uma capacidade mais comedogênica, né? Então, a gente começar a ganhar um pouquinho mais desse conhecimento. Eu sei que o consumidor muitas vezes não gosta disso. A gente tem, né, uma certa preguiça de pegar o rótulo e ficar lendo, será que tem isso? Será que tem aquilo, né? Não é uma coisa que a gente costuma fazer assim com muita frequência. Para Mas para quem resolver tem isso, acne, vai numa farmácia de manipulação da sua preferência, da sua confiança, procura pelo Active C Pure. Aí agora tem que fazer meu comercial, né, Juliana? Porque a gente já resolveu isso para você, sabe? Se já isso é tem verdade. 20% da ácido ascórbico, a forma ativa, tem vitamina E, tem retinol, numa base não comedogênica, extremamente agradável, toque seco para a tua pele. Perfeito, falou tudo. Uma única observação, Rê, que eu acho bacana a gente fazer sobre o retinol, quando a gente começa a usar retinol na pele, algumas pessoas, principalmente pessoas que têm muita tendência à acne, podem experienciar uma reação que a gente chama de purging, né? Que é o Sim. que significa isso? O retinol ele acelera a renovação celular, então, às vezes, resquícios de sebo de células que estavam presos mais para baixo, em camadas mais profundas da pele, começam a subir. E isso pode acabar no início inflamando, aparecendo algumas espinhas, né? Isso é esperado, porém é uma reação passageira, tá? Isso é só o retinol que causa, a vitamina C não causa esse tipo Pontual. de reação. Isso. Uhum. Né? Então, algumas pessoas quando começam a usar retinol, teve até recentemente um lançamento de retinol que o pessoal falou muito de um produto no mercado e muita gente falou, nossa, eu usei, meu rosto encheu de espinhas, por que aconteceu isso, né? Então, assim, uma coisa que é sempre importante comentar do retinol é isso, né? Existe essa possibilidade, a gente não pode, assim, ignorar, mas também é uma coisa que, no final, o que tem que sair vai sair, e depois o próprio retinol, a própria ação dele vai impedir que se formem mais comedores, que se formem mais cravinhos, né? Porque ele vai estar sempre ali estimulando a renovação, afinando, impedindo esse excesso, essa queratinização da pele, né? Ou seja, essa pele que fica mais espessa pelo excesso de oleosidade, ele controla a secreção sebácea também, o retinol. Então, no início, essa reação pode acontecer, mas depois a tendência é cada vez mais essa pele acabar tendo menos acne, né?
porque ele está justamente impedindo esse excesso de produção sebácea, ele está controlando isso, e a pele vai ficando com menos tendência até a cravinhos, né? Porque toda acne um dia foi um cravinho, né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas a acne, para ela se formar, primeiro a gente tem a formação do comedão, né? E aí a obstrução ali do folículo piloso pelo comedão, a gente vai tendo um acúmulo de sebo ali dentro, as bactérias se alimentam, secretam componentes irritativos que causam um processo inflamatório na nossa pele e aí se forma a espinha, né? Então, quando a gente fala de acne e retinol, acho que é bacana a gente falar sobre isso. Ele é um ótimo ingrediente para acne, só que para algumas pessoas no início ele pode causar essa reação de purging aí, que é que é uma reação esperada. E acontece também, por esperada. exemplo, os pacientes que fazem uso do Roacutan, que é isotretinoína, que é um derivado de vitamina A. Exato. É algo que acontece, né? Agora, o retinol, como a Juliana falou, a gente está falando do produto tópico, estamos falando também do retinol, que ele ainda vai se converter na pele em ácido retinóico. É lógico que isso é bem diferente em termos de potência, né? Mas realmente é esperado e é bacana realmente a gente comentar, né, com os nossos ouvintes aqui sobre isso. Com certeza. Temos alguma perguntinha? Teve uma que veio aqui no chat. Deixa eu voltar aqui para ver ela. Tá. Se eu conseguir. Ele não tá me deixando voltar. Vou conseguir agora. Acho que teve uma pergunta sobre vitamina C com niacinamida. Isso, foi. Foi, né? Tô Foi. tentando voltar aqui para ver ela, mas não tô conseguindo. Bom, acho que eu vou tentar lembrar. Acho que a pergunta era se a gente pode usar a vitamina C com a niacinamida na rotina, né? E a resposta é sim, a gente pode usar a vitamina C com a niacinamida. Teve no passado alguma polêmica sobre isso, que não poderia ser misturado os dois ingredientes, porque teve um estudo que falou que quando a gente usa a vitamina C com a niacinamida, a gente tem a formação do ácido nicotínico, né, que é um ácido altamente irritativo para a pele e tudo mais. Só que esse estudo ele foi feito em condições que são zero compatíveis com as condições que a gente usa um cosmético na pele. Então, no estudo foi feito um aquecimento a 80 graus, né, da mistura ali de vitamina C com niacinamida. São condições que a gente não tem, né, quando a gente usa um produto na pele. Então, foram feitos outros estudos depois e reportaram que essa conversão ela é muito mínima quando a gente usa os dois ingredientes juntos no skincare. Inclusive, tem existe a fórmula no flushing, né? A farmácia já utiliza essa formulação. No caso, como nós trabalhamos muito com a farmácia de manipulação, então nós falamos muito das associações. Talvez seja um momento interessante para nós colocarmos que, no caso do Active C Pure, ele já tem essas 3 vitaminas e ele até permite a farmácia fazer testes de estabilidade, de associação com ativos lipossolúveis. Porque como eu coloquei nesta formulação, não tem água. Então, eu não tenho como incorporar um ativo hidrossolúvel. Então, se a gente fala de ativos hidrossolúveis, a gente não consegue associar nesta formulação. Mas, como a Juliana comentou, no tratamento, você pode fazer uso em uma outra formulação com ativos hidrossolúveis. Perfeito. Então, assim, a gente teve essa polêmica no passado, mas podem usar tranquilo, assim, vitamina C com niacinamida, não vai ter nenhum problema nesse sentido, assim, de, a niacinamida vai deixar de ser niacinamida, vai ser convertida em outro ácido, essa conversão ela é muito pequena. O único ponto de atenção que eu sempre gosto de falar é pessoas que são pele extremamente sensível, que qualquer coisa que usa a pele reage. Como é uma conversão muito, muito, muito pequena, até esse muito, muito, muito pequeno pode ser um gatilho para causar algum flushing, alguma sensibilização. Então, assim, só me alertaria, né? Tentaria para essas pessoas que têm muita sensibilidade na pele mesmo a qualquer coisa que use. Então, tomar um pouquinho de cuidado com essa misturinha aí. Mas do restante, é bem tranquilo mesmo, não costuma ter nenhum problema. Vou até voltar aqui e ver se tem mais perguntinhas da caixinha. Acho que eu não tem conseguindo uma. voltar no chat. Aqui, ó. Quem não usa ácido na rotina noturna, pode usar Active 2 vezes ao dia, manhã e noite? Sim, pode. Deve, né? Porque
Como à noite é o horário onde a nossa pele está mais apta a receber esse tratamento, então o Active CPU, que tem a vitamina C, a vitamina E e o retinol, vai trabalhar nessa questão de estímulo de colágeno, mas é interessante também, como a Ju pontuou bem, usar durante o dia porque ela é um antioxidante, um anti-inflamatório, então ela vai proteger o DNA das nossas células de sofrer a ação danosa dos radicais livres provenientes da radiação solar, provenientes da poluição. Se você quiser complementar, Ju, fica à vontade. Não, perfeito, Rê. Eu acho que é isso mesmo que você comentou. Acho que é muito importante usar sempre o protetor solar, né? Principalmente se a gente estiver usando um retinol durante o dia. Então, toma muito cuidado com isso. E não só usar o protetor, eu diria, para evitar qualquer tipo de exposição excessiva ao sol. Porque mesmo com o protetor, às vezes a gente não reaplica na frequência que a gente deveria, né? Então, assim, tá usando produto com retinol, com vitamina C, não vai para a praia. Se for para a praia, para de usar uns dias, depois volta a usar, porque senão, ainda mais que a gente está entrando no verão, acabou de começar o verão, o sol tá daquele jeito, né? Então, se a gente sai para o sol, vai se expor por vários dias ao sol, agora finalzinho de ano o pessoal costuma viajar e tá usando produto com retinol, faz uma pausa. É mais seguro assim. Faz uma pausa, mantém só a vitamina C, usa bastante protetor solar, tenta ficar o máximo que for possível na sombra, né, Rê? E aí vai cuidando dessa forma para a gente evitar aí risco de qualquer pigmentação, qualquer probleminha aí de sensibilização também pelo excesso de exposição à radiação, né? Acho que é algo bem importante mesmo de comentar, mas de restante concordo super com você. E a única coisa também que eu gostaria, assim, de que eu tentaria para falar, usa o Active de dia e de noite, mais até por conta do retinol mesmo, né? Algumas pessoas que têm pele mais sensível, tomar um pouquinho de cuidado e se atentar, ficar bem, assim, prestando mais atenção se a pele não vai reagir muito, né? Porque o retinol 2 vezes na mesma, digamos assim, na rotina do dia e da noite, pode ser um pouquinho puxado aí para algumas peles. A minha pele mesmo, eu acredito que não toleraria, né? Tanto que eu uso ele realmente só à noite. Tá? Então, Você tem uma pele bem clara, né? A minha pele é extremamente sensível, então se eu usar ele de dia e de noite, a minha pele não vai aguentar. Então é bacana, assim, só trazer mais essa consciência pro pessoal, que às vezes, né, a pessoa tem uma pele um pouquinho mais Que às vezes sensível. E às vezes pode achar assim, não estou tendo um bom resultado, minha pele está muito irritada, e pode ser realmente pela questão da frequência do uso, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, Ju, para nós, que é assim, boa tarde. Aproveitando o assunto, tem alguma concentração ideal de vitamina C para melasma? Quer comentar, Ju? Aí, qualquer coisa eu te complemento. Quero sim, Rê. Então, eu acho que quando a gente está falando de melasma, a gente tem a questão de que a concentração, ela é um fator bastante importante, porque quanto mais concentrada a vitamina C dentro desses limites, desse limite de 20%, né, que mais do que sua pele acaba não tendo muita ação. Não. É isso. A gente sabe que a concentração, quanto mais concentrado, mais ação a gente vai ter na questão da inibição da tirosinase, né? Só para explicar o que é isso, tá, gente? O que é tirosinase? O que a gente está falando? Essas ases, né? Então, tirosinase, ela é uma enzima que ela é super importante no processo de produção da melanina. Então, quando a gente tem... A melanina, ela existe na nossa pele para nos proteger. Então, a gente vai tomar um sol, a gente tem alguma agressão na pele. Ela é como se fosse extremamente importante, né? Isso, extremamente importante. O melanócito é uma célula de defesa, né? Então, ele está sempre ali pronto para nos proteger de lesões, de exposição à radiação. Por isso que a gente bronzeia quando a gente se expõe ao sol, justamente porque é uma proteção para nossa pele, né? O melanócito está ali para nos proteger. Então, quando a gente fala do processo de formação da melanina, a gente tem algumas enzimas chaves que participam disso tudo. Que uma delas é a tirosinase, uma das mais famosas, né? Logo no comecinho ela já está ali. Então, essa enzima, a vitamina C, ela consegue atuar, né, bloqueando parte dessa enzima para que a gente não tenha aí esse início do processo de formação da melanina, o que é extremamente importante quando a gente fala de despigmentar a pele, né, porque a gente está realmente impedindo que a melanina se forme. Só que essa capacidade dele de impedir esse processo aí, né, da ação da tirosinase na formação da melanina é mais ou menos eficaz dependendo da concentração da vitamina C. Então, se a sua pele tolera bem uma vitamina C a 20%, tem que ir mesmo para 20%, que a gente sabe que vai ter mais ação essa questão do efeito despigmentante da vitamina C vai ser mais intenso quando a gente está usando uma concentração mais alta, né?
Agora, se a pele não tolera muito, aí eu acho que tem que achar um meio termo, porque principalmente quando a gente fala de melasma, como a gente tem um processo inflamatório, se a gente irritar essa pele, a gente não vai acabar tendo um bom resultado. Então, eu acho que o equilíbrio é tudo assim. Se a pele tolera, 20% é a melhor concentração. Se a pele não tolera, achar o limiar máximo ali de tolerância para que a gente consiga realmente ter um resultado bacana sem sensibilizar e sem piorar o processo inflamatório. Que aí vem a famosa hiperpigmentação pós-inflamatória, né? Aí vem o Mas que o aí pessoal chama é de efeito muito... rebote. que é o assunto para outra vez. Para outra E aí, live. ó, aqui teve uma pergunta. Então, a vitamina C fica quanto tempo na pele durante o dia? Essa é uma questão que é difícil de se afirmar, porque depende da condição daquela pele, né? Depende do veículo que está aquela vitamina C, e depende dessa condição metabólica da própria pele, de chegar nesse ácido L-ascórbico, conseguir fazer todo esse estímulo, né? Nós temos um teste em um derivado de vitamina C, que é o Activis VIT-C-PNG, que aí é um derivado justamente para essas peles que não toleram ácido ascórbico, e aí ele consegue ser colocado, formulado em emulsões, e onde a gente estuda através de um equipamento chamado Raman, até que esferas, que camadas da pele essa vitamina C chega, né? E em que tempo. E isso foi estudado numa formulação e num grupo de voluntários. Mas, assim, para a gente especificar, dura X tempo, é muito difícil, porque vai depender de muitas variáveis, né, Ju? Com certeza. É assim, o que a gente tem de estudos científicos, né, o que eles dizem é que a vitamina C, ela dura na pele mais ou menos 8 horas. Mas claro que tem todos esses fatores que você comentou, depende até da espessura dessa pele, quão queratinizada ela está. Então, se a pessoa fez uma esfoliação ali uma vez na semana, mantém a pele um pouquinho mais fininha, a permeação é melhor, a gente sabe que ela consegue ficar mais tempo ali na pele. Então, tudo isso interfere, mas alguns estudos falam que ela consegue ficar até 8 horas na pele, e isso é uma coisa muito interessante, né? Porque aí você pode, por exemplo, né, quem está mais focado em uma rotina de prevenção do envelhecimento, pequenos sinais, né, reversão de pequenos sinais de envelhecimento, você usar de dia e à noite, você está mantendo a vitamina C ali na sua pele praticamente o dia inteiro, né? E a noite toda também. Então, isso é muito bacana, né? Porque aí você está o tempo todo ali fazendo esse estímulo despigmentante, ao mesmo tempo estimulando um pouquinho o colágeno, protegendo da radiação, protegendo dos radicais livres. Então, assim, usar de dia e de noite não tem restrição, né? Assim, não tem problema usar tanto de dia quanto à noite, como a gente já tinha até comentado. E eu acho, inclusive, muito bacana quem consegue usar de dia e à noite na rotina, né? Porque aí a gente consegue ter, digamos, esse efeito, esse estímulo, né? Permanentemente ali, o dia inteiro e a noite toda, né? Então é muito bacana. Teve uma pergunta que agora que eu lembrei também, que acho que veio lá da caixinha, se eu não estou enganada, que é assim... Deixa eu ver das caixinhas aqui, eu tenho aqui. Pode seguir. Eu vou seguindo com essa e depois você vai falando outras e a gente vai seguindo. Uma delas foi assim, eu posso usar a vitamina C como um ativo na minha rotina pro resto da vida, ou eu tenho, assim, um limite de tempo que eu posso estar usando a vitamina C. Gente, vocês estão gostando da live, inclusive? Vai clicando no coraçãozinho aí. Esqueci de falar isso antes. Então, assim, essa questão de posso usar na rotina, posso usar para sempre, ou tem um limite de tempo que eu preciso usar, na verdade, não tem limite de tempo, tá? A vitamina C, ela pode estar sempre na sua rotina. Que a rotina vai depender muito realmente das necessidades da sua pele naquele momento. Como a vitamina C é um ativo muito coringa, então ela tem poucos, né, efeitos adversos de sensibilização, existe uma possibilidade, mas é menor do que entre muitos outros ativos que a gente conhece, né, para reversão de envelhecimento, prevenção e tudo mais. Ela é um ativo que pode estar para sempre na sua rotina. Mas aí realmente vai das necessidades da sua pele naquele momento. Geralmente, todas as peles precisam de uma vitamina C, né? Assim, todo mundo quer prevenir envelhecimento, todo mundo quer estimular colágeno, todo mundo quer impedir manchinhas, né? Tudo isso. Então, é um ativo que ele consegue realmente estar presente na rotina aí
se quiser para o resto da vida, né? Acho que dá para ir alterando uma coisinha ali, outra aqui, mas a vitamina C é algo que dá para usar sempre. Se não tem restrição, tipo, usei um ano inteiro, agora eu preciso parar e trocar, sei lá, a pele enjoou. Não tem esse tipo de coisa não, tá? Ela pode ser sempre mantida mesmo na rotina. Sim. Olha, deixa eu ver aqui. Essa aqui a gente já respondeu. Se pode usar diariamente, 1, 2 vezes ao dia, a gente já respondeu. Aí tem aqui uma que fala assim: qual a diferença entre as baratinhas e as mais caras? Uma ótima pergunta. Adoro essas perguntas. Então, Rê, Ciência cosmética tem tudo a ver com custo. Adoraríamos que não fosse assim, mas há que se ter um grande investimento, né, para desenvolver os ativos e as próprias formulações, né, Ju? isso. E eu acho assim, Rê, tem alguns pontos bem importantes também. A questão de custo, ela varia muito de estratégia de marketing também, né? A gente tem marcas que colocam um custo muito mais alto. E aí tem também, Até lógico. porque às vezes é uma marca já consolidada que tem o seu valor e aí se aproveita, né? Exato, e tem também a questão de marketing mais estratificado. Então, a gente está pensando em um produto mais de luxo, um mercado de luxo. Então, é um produto que vai custar muito caro, não necessariamente porque ele é muito melhor do que os outros, né? Então, assim, algo que eu gosto muito de falar. É importante a gente saber identificar a qualidade do produto pela composição, pelos ingredientes, pela concentração da vitamina C, a forma da vitamina C, é muito importante a gente saber, né? Então, a gente estava falando sobre o Active, ele tem 20% de vitamina C, né? Outras vitaminas C que a gente vê por aí muito baratinhas, às vezes tem nem 10%. Eu já vi vitamina C que tem 1% de vitamina C. Né? Então, assim, realmente esse produto vai ter uma ação na pele? Muito pequena se tiver. Então, acho que a gente tem que pensar assim, o custo não vai ser assim, não vou comprar o mais caro pensando que é o melhor. Não, não é esse o sentido, né? Mas a gente tem que buscar sempre pela qualidade do produto. Entender assim, esse produto ele vai entregar o que eu espero? Eu estou investindo aqui, sei lá, R$ 100 nessa vitamina C. Será que ela vai entregar os efeitos que eu espero? Eu espero que minhas linhas da testa sejam menos aparentes, por exemplo, né? Então, eu tenho que entregar uma vitamina C mais concentrada para eu ter esse efeito. Né? Será que essa vitamina C vai chegar na minha pele estável ou quando eu aplicar ela já vai estar toda oxidada, amarelada, perdeu completamente ali a capacidade dela de realmente ter uma ação antioxidante na minha pele? Então, assim, eu acho que a gente tem que pesar isso. Não é assim, vamos comprar o mais caro, mas a gente tem que pensar sempre nessa questão de que se a gente está investindo aquele valor naquele produto e o produto não vai ter a eficácia que a gente espera na pele, a gente meio que não fez um bom investimento, vamos dizer assim, né? Então é sempre bacana a gente pensar nessa questão de qualidade e como que a gente consegue identificar mesmo a melhor concentração da vitamina C, que é, como a gente comentou, 20%, que é o máximo ali quando a gente fala da vitamina C pura, ou mesmo dos derivados, né? A gente tem que sempre focar aí nesse máximo, quanto mais melhor, desde que a pele tolere bem, é claro. E a gente tem que pensar na questão da estabilidade, né? Como a gente tem um ativo muito instável, então é um dos primeiros pontos que a gente vai olhar. Se for um sérum e tiver vitamina C pura na composição, tem que ficar muito atento, porque para ter um sérum com essas características, vai ser necessário muitas intervenções, vamos dizer assim, do ponto de vista de formulação, para que a gente impeça que essa vitamina C já esteja totalmente oxidada no momento que a gente vai aplicar no rosto, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, assim, estabilidade e concentração. Acho que são dois pontos E aí, como importantes. saber se ela está ou não oxidada? Aquilo que a gente comentou antes. Ela tem que manter a cor. Se ela começar a criar pintinhas escurecidas, né, ou escurecer totalmente, pior ainda. Porque essa vitamina C já foi utilizada na própria formulação e aí ela não vai ter o efeito na nossa pele que é o desejado, né? Com certeza. Vitamina C. Tem Qual a mais sequência do perguntinhas aí? Qual é a sequência do skincare? A gente falou. Vitamina C é essencial na rotina, a gente já colocou também que é um ativo super interessante que pode ser usado ad eterno, né? Guardadas as Isso, devidas. exatamente. Pessoa sobre espinha também a gente já respondeu. Sobre acne, né, de causar acne. Uhum. Sobre acne, deixa eu ver aqui. Tranquilo. Para quem chegou depois,
Não causa acne a vitamina C. É. É mais realmente o veículo, a formulação, a base da fórmula que pode ter algum ingrediente comedogênico, né? Como a gente comentou. Uma Aqui eu acho que perguntinha vale a nova. pena a gente falar. Deu 1 hora, mas eu acho que o Instagram não vai nos derrubar. Estamos contando com isso. Como é um ativo bastante utilizado, acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto. Deve ser usada antes ou depois do ácido hialurônico? Pode usar os dois no mesmo dia? Pode. Pode sim usar a vitamina C com ácido hialurônico. Inclusive, é uma combinação maravilhosa, porque o ácido hialurônico ele tem a capacidade de formar um filmezinho na pele e auxiliar com que os ingredientes, os ativos, eles fiquem mais tempo ali agindo na nossa pele. Ele tem essa capacidade, né, de conseguir estimular isso. É como se ele prendesse o ativo ali e o ativo ficasse mais tempo agindo. Então é muito bacana. Além do que o ácido hialurônico ele tem um potencial hidratante, né, maravilhoso na pele, a gente sabe disso. Então, quando a gente combina a vitamina C com ácido hialurônico, a gente está combinando dois benefícios assim, muito importantes. Tanto a questão antioxidante, né, a atividade antioxidante, clareadora da vitamina C, como a questão da hidratação, quando a gente pensa em ácido hialurônico, que ele tem muito essa capacidade de hidratar profundamente. Dependendo do peso molecular do ácido hialurônico, a gente vai ter também um estímulo à síntese de colágeno e a permeação mais profunda também, né, por conta disso. Então, a gente sabe que, claro, pesos moleculares intermediários do ácido hialurônico também ajudam na cicatrização da pele, a gente tem estudos reportando isso, né? Então, é um ativo, assim, super multifuncional e o ácido hialurônico, apesar de se chamar ácido, uma coisa que é muito bacana comentar, eu acho que as pessoas têm muita essa dúvida, se posso misturar a vitamina C com ácido hialurônico por ser um ácido, né? Porque a gente está falando de dois ácidos juntos, mas na verdade o ácido hialurônico, ele é um ácido que ele não tem capacidade descamativa e irritativa. Ele é um ácido altamente hidratante. Então, quando a gente combina ele com a vitamina C, a gente tem, assim, uma rotina perfeita, porque a gente está hidratando super a pele, a gente está conseguindo até ajudar um pouquinho aí a vitamina C a ficar mais tempo agindo, e ao mesmo tempo a gente está até, dependendo do peso molecular, atuando de outras formas aí no estímulo, né, da síntese de colágeno. Então, é maravilhoso unir os dois ativos na rotina, com certeza. Eu quero aproveitar só para fazer um adendo, que é assim, nós comentamos anteriormente da importância da concentração da vitamina C, né, para a pele, e nós comentamos também da instabilidade do ácido L-ascórbico, e falamos um pouquinho sobre a questão da permeação. Então, assim, quando você utiliza o ácido L-ascórbico puro, você não pode utilizar uma fórmula que contenha água. Você tem que usar uma fórmula nítrita para você preservar essa vitamina C. E você consegue, sim, fazer uma alta concentração de vitamina C, como é no Active, que a gente tem 20%. O ácido hialurônico, ele é um componente hidrossolúvel. Então, eu não consigo utilizar na mesma formulação, porque ele não vai ser miscible, ele não vai misturar, tá? Então, um ácido L-ascórbico, seja Active C Pure, seja outra marca, que for uma formulação anidra, para preservar esse ácido L-ascórbico, ele não vai permitir um ativo hidrossolúvel, como o caso do ácido hialurônico, mas você pode usar em fórmulas separadas. Ah, Regiane e Juliana, mas e para eu usar associado? Aí você precisa utilizar as fórmulas, outros derivados estáveis de vitamina C e associar com ácido hialurônico. Qual a vantagem e qual a desvantagem? A vantagem é que você, já numa formulação, você tem os dois. Quais as desvantagens que a gente precisa observar? Qual é esse derivado de vitamina C, né? Como que ele foi produzido? E isso não é algo simples do consumidor final identificar. Aí sim, você acaba se baseando muito na tecnologia daquele fabricante, daquela marca, do que você já conhece, né? Exemplificando, o VCPMG, que é o ascorbilfosfato de magnésio, que foi um dos primeiros derivados, ele é estável, as reações dele não são muito fortes. Isso significa que quando
ele permear a pele, as enzimas, as fosfatases, vão ter uma capacidade mais fácil de quebrar essa ligação e liberar o ácido ascórbico, que é a forma livre. Só que aí entra essa questão da concentração, porque a gente não consegue colocar normalmente mais que 3% na forma livre. Então, é uma concentração baixa. Você vai ter... E outro problema, você resolve a estabilidade, mas ele é hidrossolúvel, ele permeia muito pouco na pele. Então, aí se desenvolveram formas em delivery system, que a gente chama, ou seja, nanosferas, microesferas, que têm essa capacidade de ajudar a permeação. Mas, infelizmente, nem todos os ativos em nano ou micro esferas do mercado são confiáveis. Por quê? A gente sabe de alguns que com a própria questão mecânica de você passar na pele, essa esfera se rompe e você vai ter como se você tivesse o VCPMG matéria-prima. Então, não vai funcionar. Não aí vai funcionar a tecnologia de encapsulamento, né? Aí nós temos os derivados lipossolúveis, que são os ésteres de vitamina C. Os ésteres são bastante permeáveis, né? Eles também são muito estáveis. Só que aí, nessa estabilidade, acaba gerando um certo problema. Porque são ligações fortes, difíceis de serem quebradas no interior. A gente fica ali, né? Então, tem até um trabalho que eu li recentemente que compara o ácido ascórbico com o éster de vitamina C. E o ácido ascórbico é muito melhor em termos de resultado, tá? Então, é aquilo, tudo depende. Exato. Pode, mas às vezes você tem um benefício por um lado e acaba tendo uma certa limitação por outro, né? Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mais uma perguntinha para a gente encerrar? Ou encerrar. Deixa eu ver se tem alguma comedogênica. Eu acho que, em outras palavras, são mais ou menos as perguntas que a gente respondeu. Mas muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei que essa última semana aí, todo mundo quer fazer tratamento ainda, e é uma correria, né? Tanto das nossas atividades pessoais como profissionais. Então, agradeço muito pelo seu tempo. Agradeço demais aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes, que também dedicaram um pouquinho do seu tempo para estar conosco. Ficamos à disposição para que vocês também podem seguir o perfil da Inove Magistral, da Juliana, que é cientista da beleza, o meu é Regiane Verca, tudo junto. E a gente está à disposição aí para responder para vocês as dúvidas. E será um prazer também tê-los aí nas nossas próximas lives.